Shabbat Shalom! A Paraxá Haazino é a 53ª Paraxá da Torá e a Paraxá é de apenas um capítulo. Um capítulo único, que é o capítulo 32 de Devarim. Então, vai de Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, verso 1, até o último verso, o verso 52. Eu estarei fazendo a leitura apenas dos 3 primeiros pesukim, dos 3 primeiros versos. E está escrito assim: Haazino Hashamayim Va'adaberá Vetisma Haaretz Inrei Fi Yarof Kamatar Likhi Tizaal Katar Imrati Kis Irim Alei Deshe Vivim Alei Esev Ki Shem Adonai Ekra Havu Godel Eloheinu. E traduzindo, fica assim: Ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. A minha doutrina caia como a chuva, a minha palavra desça como o orvalho, como garoa sobre a grama e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Amém? Então, Paraxá Haazino. Haazino significa escutem, deem ouvidos, ouçam. A última Paraxá que estudamos na última semana foi Vaieler. Na Paraxá da semana anterior, Moshe, Moisés, ele termina esse longo discurso, o livro de Devarim. A gente vê um longo discurso e Moshe vai falando e vai falando para os Bnei Israel que eles não deveriam pecar, cair nos mesmos erros dos pais. É um longo discurso. E agora vamos ver que esse discurso se encerrou. Moshe ele escolhe, ele comissiona Josué para ser o seu sucessor. Na verdade, o Eterno escolheu. E o Eterno ele prediz que os israelitas iriam se prostituir seguindo falsos deuses. E com isso, iriam romper a aliança com ele. À luz disso, Moshe ele é instruído a ensinar os israelitas e é através dessa canção, Haazino. E é uma linda canção profética. Haazino significa, escutem, ouçam, deem ouvidos. E Moshe ele inicia essa canção convocando os céus e a terra para serem testemunhas dessas advertências proféticas. Essa canção vai trazer a história praticamente toda de Israel, passado, presente e a futura redenção. E é uma canção que vai advertir o povo a não desviar do caminho que Hashem ordenou. É interessante, conforme lemos no verso 1, ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. Por que Moshe Rabbeinu, Moshe Moisés, nosso mestre, ele coloca os céus e a terra como testemunhas? Bastante interessante isso. Porque ele chamou o céu e a terra como testemunha contra Bnei Israel, contra os filhos de Israel. Em Sifrei Devarim 306:15 está escrito assim: Moshe pensou, eu sou um ser de carne e sangue, um ser mortal. Amanhã estarei morto. Realmente, ele iria morrer no dia seguinte. Se os israelitas disserem alguma vez, nós nunca aceitamos a aliança,
meio que negar. Não, nós nunca aceitamos essa aliança. Quem poderia vir e refutá-los? Veja, se uma pessoa, um homem, entre eles fosse uma testemunha e morresse, no futuro, se os israelitas quisessem negar que receberam a aliança, quem iria refutá-los? Quem iria falar, ó, receberam sim? E aí, Moshe, conforme Sifrei Devarim, portanto, ele chama o céu e a terra como testemunhas contra eles, testemunhas que duram para sempre. Bastante interessante esse pensamento e realmente acredito que tenha sido isso. E uma razão aqui adicional era para que, caso Bnei Israel, os filhos de Israel, fossem agir de forma positiva, de uma forma boa, obediente, obedecendo à aliança, essas testemunhas, o céu e a terra, poderiam vir e dar recompensa. A terra iria dar o seu fruto, o céu dar o seu orvalho, viria, né, as chuvas também, ao modo de que se eles agissem pecaminosamente, se eles transgredissem a Torá, a mão das testemunhas, a mão, poderia vir primeiro contra eles. Então, não iria vir o fruto da terra, não iria vir o orvalho. Então, esse aqui é uma razão também adicional, o motivo, né, a qual foi convocado o céu e a terra como testemunhas. O Midrash Tanhuma diz o seguinte: e ele restringirá o céu para que haja nenhuma chuva, e a terra não dará o seu crescimento, e rapidamente perecereis por meio dos ataques de outras nações. É claro que isso aqui seria uma advertência, um alerta. Não desobedeçam, porque se desobedecerem, se vocês rejeitarem a minha aliança, aí virão aquelas maldições que estudamos nas parashot anteriores. Ok? Então veja, Moshe, ele já estava perto de morrer e ele não colocou uma pessoa como testemunha, porque se essa pessoa morresse, não haveria quem testemunhasse. Agora, os céus e a terra, que estavam lá no momento da aliança, são os mesmos céus e a mesma terra que estão aqui hoje. Isso demonstra uma coisa. Demonstra que a aliança é válida hoje. Os céus e a terra são testemunhas enquanto existirem. É interessante que Yeshua falou isso. Matai, capítulo 5, verso 17. Abri a peshita. Se você tiver, você pode abrir a sua também. Se você não tiver, lamento. Se você não tiver, você compra a sua. Vamos lá. Matai 5, verso 17 e 18. Está escrito assim na peshita: não pensem que vim afrouxar a Torá e os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Pois verdadeiramente eu lhes digo que, até que passem os céus e a terra, nenhum iude ou uma linha passará da Torá, até que tudo aconteça. Olha que interessante, meus irmãos. Isso aqui já é uma resposta, né, para aqueles que acham que a Torá já não vale mais, que a aliança que foi feita no Sinai não vale mais. Meus irmãos, Yeshua confirmou aqui e Moshe convocou duas testemunhas, o céu e a terra. Yeshua diz que enquanto existirem esses céus e essa terra, que são testemunhas da aliança, nada se passará da lei, nada será retirado da Torá. Yeshua fala nem o Yud, nem essa linha. Para quem entende de hebraico, Yud seria a menor letra no hebraico, e essa linha seria um traço simples que diferencia uma letra de outra.
Então, esse pequeno traço não poderia ser retirado também da Torá. Isso é forte, meus irmãos. A aliança é válida. Os céus e a terra são testemunhas disso. E Yeshua confirmou isso. Confirmou, é válido. Moshe convocou os céus e a terra, e Yeshua confirmou. São testemunhas. Passando céu e terra, aí é outra coisa. Enquanto existir esses céus e a terra, meus queridos, a aliança está valendo. E enquanto existir, se Bnei Israel não obedecer, aquelas maldições ali prescritas virão. Assim como, se obedecerem, também virão as bênçãos. Ok? Então, vimos essa questão das testemunhas, mas, meus irmãos, infelizmente, já naquele tempo, prestes a entrar na Terra Prometida, Moshe ele vai e já antecipa o povo. Ele sabia já, né, o Eterno mostrou a ele que o povo iria abandoná-lo, o povo iria abandonar o Eterno, iria seguir falsos deuses, e isso iria fazer com que a ira do Eterno queimasse, iria fazer com que a apostasia de Israel levasse Bnei Israel, os filhos de Israel, à derrota à mão dos seus inimigos, e assim ao exílio, né? A galuta, o exílio final. Então, meus irmãos, infelizmente o exílio ele veio devido ao pecado, devido a quebrarem a aliança, rejeitarem a aliança. E aí, todas as maldições, temos várias maldições listadas lá no pacto, na aliança, viriam sobre o povo, se desobedecessem. Ok? Vamos a um outro ponto aqui interessante. Devarim 32, verso 21. Deuteronômio 32, 21. Provocaram o meu ciúme com aquilo que não é Deus. Com suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei o ciúme com aquele que não é povo, e lhes despertarei a ira com uma nação insensata. Olha só, meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Os filhos de Israel adotaram como seus deuses aqueles que não eram o Eterno. Aqueles que não eram o Eterno. Certo? Aqui, Beloel. Né? Então, Loel, não Deus, que não era Deus, que não era o Eterno. E aí, o que acontece? O Eterno, então, toma um povo que não é povo. E aí ele pega o quê? Beloam. Então, Loam, que não é povo. Então, da mesma forma que eles provocaram o Eterno, fazendo a idolatria, né, optando por seguir ídolos, tomando para si ídolos, tomando para si Loel, ídolos que não eram o Eterno também iria provocá-los a ira. Fazendo o quê? Indo atrás de Loam. Nações que não eram o povo. Olha só que interessante. Isso aqui a gente já vê já um chamado aos gentios. Isso aqui é muito interessante. E os gentios, Shaul vai falar isso aí de uma forma linda, tem um papel em provocar ciúme em Bnei Israel. Olha só que interessante como é que liga com a porção Haazino. Vocês provocaram a minha ira com a idolatria, os ídolos, que não é Deus,
não é o Eterno, Loel. Então, vou lhes provocar ciúme com aquele que não é povo, Loam. Muito interessante. Despertarei a ira com uma nação insensata, com uma nação louca. Meus irmãos, nós podemos interpretar esse texto aqui relacionando com os gentios, que por causa da apostasia de Israel, recebe a possibilidade de entrar e fazer parte do povo da promessa. E é claro que essa oportunidade foi dada através de Yeshua. E esse que não era povo, pela emuná, agora é povo. Agora passa a ser filhos de Abraão. Então, tal como o povo de Israel considerou como seus deuses aqueles que não eram Hashem, o Eterno ele considera os convertidos dentre os gentios como seu próprio povo. Dentro de Israel, há um povo mais numeroso ainda do que os judeus e de origem gentílica. Eles foram tomados pelo Eterno como sendo seu povo através de Yeshua. E esses gentios, eles recebem por adoção. E através da adoção, eles recebem o direito legal para serem chamados filhos de Abraão, filho de Abraão, filhos também de Elohim, filhos do Eterno. E assim são herdeiros das bênçãos que eram apenas para Israel. E continuam sendo só apenas para Israel. Esses gentios fazem parte de Israel através da Emuná. E Shaul ele fala isso em Romanos 10, Romanos 11. Estarei colocando aqui Romanos 10, verso 19. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes os que não são um povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. Então, é isso aqui que Moshe falou lá em Razino. E Shaul está citando aqui Moshe. Está fazendo uma ligação, né? Está fazendo aqui, né, um drash aqui entre as palavras de Moshe em Razino, trazendo entendimento dos gentios, agora com a Emuná de Yeshua, fazendo parte de Israel e provocando ciúme em Bnei Israel. Isso aqui é muito profundo, muito profundo. E aí, Shaul ele vai desenvolver esse conceito. Ele vai desenvolvendo esse conceito. E é muito interessante, né? O verso 20. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, a câmera ficou aqui na frente. Então, todo dia me manifestei a um povo desobediente e rebelde. Conseguiu ler, né? Certo. Então, meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Shaul Hachaliah, ele desenvolve este conceito, o mesmo conceito que Moshe falou, e desenvolve isso nos capítulos 10 e 11 da carta aos Romanos. E no final do capítulo 11, ele diz que, devido à apostasia de uma parte de Israel, os gentios podem obter os direitos que pertenciam aos filhos de Israel. E isso faz com que os judeus sintam ciúmes, para que também eles desejam receber a salvação que é dada através de Yeshua HaMashiach. Primeiramente ao judeu e também ao
arameu. Em Romanos, no capítulo 11, verso 11, está escrito assim: Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E é o Eterno chamando um que não era povo, Loam. E através dessa escolha, essa escolha é para provocar ciúmes em Israel. E através desses ciúmes, Israel iria retornar ao Eterno. E quando isso acontecer, meus irmãos, quando isso acontecer, aí o negócio é forte, hein? Porque se a transgressão significa riqueza, e o fracasso riqueza para os gentios, imagina a sua plenitude. Quando o Bnei Israel alcançar a plenitude, quando alcançar Mashiach, quando os olhos forem abertos, aí, meus irmãos, vamos continuar a leitura. Verso 13. Mas a vós, gentios, que falo, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Olha que profundo, meus irmãos. O objetivo de causar ciúmes em Israel seria justamente para que eles viessem e se reconciliassem. E quando Israel aceitar Mashiach, olha só, Israel recusa. Com isso, houve a reconciliação com o mundo. O mundo recebeu Mashiach. Agora imagina quando o Bnei Israel aceitar Mashiach. Será a ressurreição dos mortos. Será vida dentre os mortos. Yeshua retornará. Iniciará a era messiânica. Viremos a Brit Hadashah, a nova aliança de fato, de forma plena, sendo inaugurada. Meus irmãos, isso aqui é algo profundo demais. Isso aqui é muito forte. Então, Haazino é um cântico muito profético, tem várias ligações, apesar de ser apenas um capítulo essa paraxá, tem muitas coisas, poderíamos falar de muitos pontos. Cada verso, é interessante até que é um cântico que é em forma, né, de poema, e é interessante que é um cântico que cada verso ali tem um peso profético enorme. É muito profundo. Inclusive, os sábios, né, os rabinos, chegam a dizer que Haazino, né, toda a Torá está contida em Haazino. Né, então, toda a Torá está conectada a Paraxá Haazino. Isso aqui é muito profundo. Meus irmãos, Haazino é uma das duas canções de Moshe. Né, uma das duas canções foram atribuídas a Moshe. A outra canção foi Shirat Hayam, a canção do mar, após a travessia, que está lá em Shemot 15. E essa canção anterior, essa canção do mar, é um louvor ao Eterno, agradecendo pelo grande milagre da redenção, exaltando o Eterno. E a Paraxá Haazino, nessa canção agora, ela está fazendo o quê? Servindo a própria canção também como testemunha. Então, é interessante isso. Além do céu, além da terra, a canção serve como testemunho. Há um dever, uma obrigação de se ensinar esse cântico para os filhos,
e os filhos perguntarem aos pais sobre esse cântico, perguntarem sobre essa história nas gerações, isso aqui é algo profundo. Razino serve também como testemunha, está testemunhando contra os israelitas também, com o objetivo de ensinar profeticamente o povo sobre as terríveis consequências da desobediência. Então, é para trazer a memória, fazer lembrança. Olha, se vocês transgredirem a Torá, olha o que está aqui no Cântico Razino. Essas coisas terríveis aqui, essas maldições virão sobre vocês. Exílio. A terra não dará o seu fruto. O céu não dará o orvalho, não virá chuva sobre vocês. São terríveis as consequências. Já estudamos, né, sobre isso. Tive uma listagem enorme de maldições. Meus irmãos, em Devarim, no capítulo 32, verso 7, Deuteronômio 32, verso 7, está escrito assim: Lembra-te dos dias da antiguidade. Olha a passagem dos anos, geração por geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Os nossos sábios ensinam que nesse verso, quando fala para olhar para a passagem dos anos, de uma geração a outra, nossos sábios dizem que isso se refere aos dias de Mashiach e ao mundo vindouro. Algo muito interessante. E é para que, ano a ano, de geração a geração, Bnei Israel se preocupassem em obedecer ao Eterno e continuassem firme à aliança, e aí sim eles fariam parte do mundo vindouro quando o rei Mashiach viesse. Agora, meus irmãos, a desobediência é algo muito sério, é muito triste, e a gente vê o cumprimento da Torá nos profetas. Nós vimos claramente nos profetas o que aconteceu quando eles descumpriram a aliança. E essa aliança é válida hoje, lembrando a vocês isso. Céus e terra, aqui estão. O negócio é muito sério. Em Devarim 32, no verso 26, diz assim: E eu teria dito, eu os espalharei por todos os cantos e apagarei sua memória entre os homens. Meus irmãos, olha isso aqui. O negócio é muito, muito sério. Esse texto aqui, nós vamos ver claramente na história o cumprimento disso nas 10 tribos perdidas. Hoje em dia, só se fala de judeus. Os judeus, sabendo que os judeus, né, é a tribo de Judá e Benjamim. E as outras 10? Cadê as outras 10 tribos? Não se fala mais sobre as outras 10 tribos? O restante das tribos foram dispersas, foram assimiladas pelas nações. Não há mais memória delas. Estão espalhadas por aí, no mundo todo, entre as nações. E o Eterno falou isso várias vezes. Moshe advertiu sobre isso. E seriam dispersos entre as nações. Os profetas falaram sobre isso. Olha só, meus irmãos. Um texto que eu acho bastante interessante também, Zechariah, profeta Zacarias, está escrito no capítulo 8, no verso 20, assim. 8, verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra
dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na barra das roupas de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Meus irmãos, olha só quão profundo é esse texto. Esse número 10, a gente vê que está sendo ligado às nações. São 10 homens de nações de todas as línguas. Esses 10 homens de todas as nações, para mim, se tratam das 10 tribos perdidas. Para mim é um simbolismo se referindo aos dispersos de Israel. Inclusive, um rabino chamado David Altshuler, em sua obra Metsudat Zion, ele diz o seguinte, que os 10 homens de todas as nações pegando no tzitzit de um judeu significa o seguinte, que todo Israel está sendo chamado pelos judeus. E que o reino, que é era da tribo de Judá. E será para o futuro o reino de Judá. O único reinado, né, Israel e Judá nem juntos, mas sendo o reino de Judá prevalecendo. Pois a salvação, né, dos judeus. Meus irmãos, então o Rav David Altshuler, ele trouxe esse entendimento de que haverá um reino, o reino de Judá, e que todo Israel faria parte deste reino, sendo chamado pelos judeus, fazendo parte de Judá. Israel, um único povo. Muito forte isso aqui, profeticamente a gente vê isso aqui, algo maravilhoso, algo muito profundo. Faz uma ligação com vários profetas. Isso aqui é muito lindo. Meus irmãos, algo que eu acho também muito interessante, a canção, essa canção Haazino, ela era entoada pelos levitas durante o ano inteiro no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Isso durante as ofertas adicionais de Shabat. Isso está escrito lá em Rosh Hashanah 31a. Então, em Rosh Hashanah 31a, vai ter uma descrição dos cânticos que os levitas entoavam a cada dia da semana. Então vai estar escrito lá, no primeiro dia da semana, cantavam Terrilim, Salmos 24. No segundo dia da semana, Terrilim 48. No terceiro dia da semana, na terça-feira, Terrilim 82. E aí há muitas questões proféticas. E uma coisa que me chamou também muita atenção em Rosh Hashanah 31a é que diz, né, fala a respeito que o mundo existirá por apenas 6.000 anos. Sabemos que isso aqui é algo que se repete na literatura judaica. Vamos ver em todo o Talmud, né, vários sábios falando a respeito dos 6.000 anos. E em Rosh Hashanah 31a vai falar que o mundo vai existir por 6.000 anos, e fala que um dia para o eterno é 1.000 anos. Enfim, durante os últimos séculos, vários religiosos, com base nessa teoria de que a Terra iria existir apenas por 6.000 anos, fizeram muitos e muitos e muitos cálculos para o fim do mundo. Cálculo para o arrebatamento,
para o início da era messiânica. E, considerando que há alguns anos perdidos no calendário judaico, eles estimaram no passado várias e várias vezes: olha, esse ano chegou, esse é o ano 6000, o mundo vai acabar no dia tal, a era messiânica vai vir, o arrebatamento, o Mashiach. Muitos fizeram esses cálculos. Judeus, cristãos, muitos fizeram esses cálculos com base dos 6.000 anos. Agora veja, entramos agora no ano de 5.782. E há um consenso de que realmente alguns anos não foram contados. E é difícil acertar com precisão quantos anos foram perdidos nessa conta. Alguns estimam que foram um pouco mais de 200 anos, mas é difícil afirmar com precisão quantos anos foram perdidos. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante ao ler o Talmud, eu achei profundo demais, que quando eu li e me veio esse entendimento, eu cheguei a me arrepiar todo. Eu lendo o Talmud, na hora me deu um estalo assim, algo muito forte, meus irmãos. Tem uma profecia, né, do profeta Hoshea, profeta Oséias, que o comentário rabínico no Talmud, em Rosh Hashanah 31a, vai fazer uma aplicação. Só que essa aplicação me fez pensar de uma forma diferente essa profecia de Hoshea, de Oséias. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito impressionado com as palavras do profeta. Quando eu tive essa nova percepção, após ler o Talmud, o negócio é forte, eu me arrepiei todo. É que o que acontece muitas das vezes, já vou abrir esse texto já, é que nós, às vezes, procuramos extrair do texto algo muito profundo. Algo no nível Sod, algo escondido ali. E às vezes nós não prestamos atenção no mais simples. Vamos abrir aqui as escrituras. Hoshea, Oséias, capítulo 6, no verso 2. Estarei colocando aqui. Esqueci de compartilhar. Depois de 2 dias, ele nos revivificará. No terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Este verso, geralmente ele é interpretado, tanto por messiânicos como cristãos, como o tempo para a ressurreição de Yeshua após a morte. E eu penso que sim. Ele é aplicado sim à ressurreição de Yeshua. É sim. Eu creio que sim. Eu vejo isso também. Só que isso no nível Sod. E eu já vou explicar a vocês. Meus irmãos, no nível Sod, isso pode ser aplicado a Yeshua. Como é que os messiânicos fazem a conta disso aqui? Considerando, digamos que Yeshua morreu na quinta-feira, foi crucificado na quinta-feira. Quinta, depois de 2 dias, sexta, sábado. No sábado, sabemos que foi a ressurreição. Após o Shabat, provavelmente ele no sábado à noite. Então veja, depois de 2 dias, revivificará. E no terceiro dia, levantará. Terceiro dia, quinta, sexta, sábado. Terceiro dia. Então,
podemos sim aplicar isso no nível Sod ao cumprimento da ressurreição de Yeshua. O sábado vem 2 dias após a quinta, que obviamente é o terceiro dia, quinta, sexta e sábado. Eu estou aqui falando conforme o calendário gregoriano para facilitar a conta, mas sabemos que ele ressuscitou após o Shabat, é o dia, no calendário bíblico é um pouco diferente, inicia no pôr do sol, mas enfim, dá no mesmo, estou facilitando o entendimento. Mas o que vem ao caso é outra coisa. Eu estou mostrando que, nesse texto de Oséias, muitas das vezes nós procuramos muito entendimento sobre o mais profundo e não percebemos o que está ali bem na nossa frente. Eu confesso que estava ali esse tempo todo e eu só percebi ao ler o Talmud. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Eu já vou falar já o que me impressionou. Mas antes, vamos a umas considerações aqui. Veja, quando nós lemos os profetas, nós temos que levar em conta o que nós estamos lendo na Torá também, certo? Então, vocês verão coisas que o profeta Oséias disse que estão totalmente conectadas com o cântico de Moshe, com Razino. Totalmente conectadas. Meus irmãos, na canção Razino, Moshe ele anuncia o exílio. Assim como também nas parashot anteriores, que nós estudamos, o povo está sendo alertado. Se eles não obedecessem aos mandamentos do Eterno, eles seriam dispersos, seriam espalhados entre todos os povos. E Hoshea, ele está vivendo nesse tempo, onde o povo está transgredindo os mandamentos, o povo está se prostituindo, idolatrando vários deuses. Hoshea vai pregar que se o povo não fizesse techuvá, se o povo transgredisse a aliança, o Eterno iria dispersar o povo. Mas Hoshea fala também que o Eterno iria trazer de volta os dispersos, se eles retornarem ao Eterno. Enfim, vários profetas passaram por essa mesma situação, alertando o povo das palavras do Eterno, das palavras de Moshe, de Razino. Vários profetas foram alertando. Olha, não rejeite a palavra da aliança. Olha as advertências. Irmeiarro, Jeremias, Yeshayahu, Isaías falaram também sobre essas advertências. Agora vamos ao que eu identifiquei nesse texto que até então eu não conseguia ver. Meus irmãos, o que eu percebi ao ler esse verso de Hoshea, de Oséias, quando eu estava lendo Rosh Hashanah 31a, é que esse texto que muitos leem e interpretam no nível Sod, ele é desconsiderado no nível Pishat. Profeticamente podemos tirar muita coisa desse texto no Pishat, no sentido literal. Com uma simples leitura desse texto, nós podemos aprender muito. Vamos começar a ler do verso 1. Oséias, Hoshea 6, verso 1. Vinde e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Olha que forte, meus irmãos. Depois de 2 dias, ele nos revivificará. No terceiro dia, nos levantará e viveremos
diante dele. Ao ler o Talmud, eu li a interpretação de que esses 2 dias do profeta Rocheia seriam 2000 anos. E isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Se isso ainda não ficou claro para você, vamos ler o 3º verso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como o sol nascente. A sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Meus irmãos, está falando do Eterno vindo a nós? Vamos ler isso aqui novamente. Vinde e voltemos para o Senhor. Ou seja, o povo transgrediu. Está afastado. Está afastado. O povo quebrou a aliança. O povo foi disperso. Lá em Devarim, vimos as advertências. Agora veja, meus irmãos, veja só. Vinde e voltemos para o Senhor. Fazer techuvá, fazer o retorno, se arrepender. Aqui em hebraico, venachuvá, né? Vem da raiz chuv, retorno, arrependimento. O profeta está dizendo, olha, vocês transgredindo, mas vinde, voltemos, nos arrependemos, vamos retornar para o Senhor. Ele nos despedaçou. O que é isso aqui? Devido à desobediência? Lembra das maldições? O Eterno despedaçando Israel? Olha só que profundo. Mas ele haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. E Devarim diz a mesma coisa. Inclusive, ele chega a dizer que o Eterno iria gastar todas as flechas dele em Israel. Ele despedaça. Ele fere. Mas isso é para que o povo enxergue Hashem, se arrependa. E aí o Eterno vem e cura. Ele vem e cuida das feridas. É necessário um retorno. Agora olha só que interessante. Há 2 porções atrás, o Rosh Tzadok ele fez um excelente shiur. Ele deu o nome a Brit Hadashah revelada na Torá e nos profetas. Foi a Parashá Nitzavim. E ele demonstrou que a Brit Hadashah, a nova aliança, está revelada em Devarim 30. Eu estarei fazendo uma leitura de Devarim 30. No verso 1. Caso você tenha perdido esse shiur, eu recomendo que você assista, porque foi um shiur forte demais. Muitas revelações. Está no YouTube, aqui no Facebook também. Ok? Meus irmãos, Devarim 30, verso 1. Quando te acontecerem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, te recordares delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado. Espera aí, vamos lá? Quando te acontecerem essas coisas, ou seja, quando o Eterno tiver te despedaçado, quando o Eterno tiver te ferido, jogado as flechas sobre vocês, quando vocês estiverem já espalhados pelas nações as quais o Eterno tiver lançado vocês. Agora olha que interessante. E te converteres. Te converteres. Te converteres. Veshavta. Te
converteres, novamente a raiz chuva, retornar, se arrepender, te converteres ao Senhor teu Deus, obedecer a sua voz, conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e com toda a tua alma. E o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e compadecerá de ti, e de novo te reunirá dentre todos os povos entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhados. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta. Muito profundo isso aqui. Então fala da reunião dos dispersos. Isso aqui é um texto que vamos ver claramente a nova aliança sendo aplicada aqui. Por isso que eu recomendo que você assista esse estudo do Orochi de Sadoki. E o Senhor teu Deus te levará para a terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás. E ele te fará o bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Isso aqui, meus irmãos, é o arrebatamento, é a reunião dos dispersos. O povo se espalhou, foi disperso devido a terem pecado contra a Torá, e quando retornarem ao Eterno, o Eterno virá e reunirá os dispersos. Trará novamente de volta. E eles estarão na terra que os seus pais, possuíram, e tu a possuirás. Olha só, meus irmãos. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Isso aqui, meus irmãos, é a nova aliança. Isso aqui é uma profecia para o final dos tempos, meus irmãos. E o profeta Oséias, ele está falando do mesmo evento, mas ele trouxe aqui uma revelação a mais. E vamos ver essa revelação a mais que ele trouxe. Oséias 6, novamente. Olha, vinde e voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Olha só que profundidade. Depois de 2 dias, ele nos revivificará. No terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Meus irmãos, ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Isso devido à desobediência. Eles foram punidos, maldições, exílios, o Eterno despedaçou, os feriu. Agora, o interessante é que isso aqui, ele nos feriu, mas cuidará das nossas feridas, ele haverá de nos curar. Isso aqui está lá, e os céus e a terra são testemunhas disso. Lá em Razino, olha só o que o Eterno fala, em Devarim, está no capítulo 32, no verso 39. Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e curo. Oséias fala isso. Eu firo e curo, e não há quem possa livrar-se da minha mão. Então veja, meus irmãos, o que está aqui no cântico, o que estar aqui em Razino, o profeta cita aqui. O Eterno nos feriu, mas ele vai cuidar das feridas. Ele vai nos curar. Olha que forte, meus irmãos. E isso vem através do retorno. Vê na chuva. Retorno. Através da techuvá.
Lembrei aqui, né, um trecho dos cânticos lá da congregação. Meus irmãos, voltem, se arrependam. Isso aqui é sério demais. Agora vamos ao ponto. 2 dias, depois de 2 dias, ele nos revivificará. Revivificará. Esses 2 dias, na interpretação do Talmud, é aplicado como 2000 anos. E isso eu achei bastante coerente. Vamos ver nas escrituras falando, né, que um dia para o eterno é como 1000 anos. Vários sábios falam sobre isso. Agora, esses 2000 anos, seriam 2000 anos a partir de quando? Eu acho até interessante que, sobre esses 6000 anos de duração, né, do mundo, é interessante que o Talmud faz várias citações. Está em Sanhedrin, está em Avodazará, e faz a referência dos 6000 anos falando que seriam 2000 anos sem Torá, né? Torro, que seria a desolação, o tempo sem Torá, desde a queda do homem até Abraão. 2000 anos. Depois, 2000 anos com Torá, né? Após, né, o chamado de Abraão. E depois, 2000 anos com Mashiach. Olha que interessante. Então, nossos sábios falam que seriam 6000 anos, 2000 anos sem Torá. Falam que seriam 2000 anos com Torá e 2000 anos com Mashiach. E cadê Mashiach? Como é que vão explicar isso sem olhar para Yeshua? Os sábios só não erram se considerarmos Yeshua. Porque se não considerarmos Yeshua como sendo Mashiach, eles falharam e o Mashiach está atrasado. Se não foi Yeshua, o Mashiach atrasou. E aí? Yeshua é o Mashiach! Precisam abrir os olhos e enxergar. O Mashiach já veio. Ele está aguardando Techuvá, está aguardando o retorno de Bnei Israel. Assim, os dispersos serão reunidos. Agora vejam, meus irmãos. 2000 anos, 2000 anos, mais 2000 anos. 2000 anos com Mashiach. Rocheia fala sobre 2000 anos. E é interessante que Rocheia fala 2 dias, depois de 2 dias, ele nos revivificará. E no terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Meus irmãos, se formos considerar esses 2 dias como 2000 anos, está falando que em 2000 anos haverá ressurreição dos mortos? Revivificará e nos levantará e viveremos diante dele. Isso aqui é muito forte. Agora, olha só. O verso 3. Olha só o verso 3. Meus irmãos, olha, eu acredito que esse cálculo, né, que os sábios fazem, dos 6000 anos, de certa forma eu acredito que podemos aceitar esse cálculo. Acho que é muito coerente. E veja, nós temos Mashiach há quase 2000 anos. Isso se encaixa. Agora, se os sábios estão certos quanto a esses 6000 anos, já estamos chegando a 2000 anos com Mashiach. O que está para vir aí? O milênio? E o que o profeta Rocheia fala que acontece depois dos 2 dias?
suponhamos que sejam 2000 anos, revivificará, terceiro dia, levantará. Após os 2000 anos, após os 2 dias, no terceiro dia, no terceiro milênio após esse evento, o início do milênio, meus irmãos, eu acho que os sábios estão certos quanto a essa questão dos 6.000 anos da Terra. Isso aqui se conecta muito, isso é muito coerente. Eu vejo muita coerência nisso. Eu acredito que os sábios acertaram nisso, acertaram no cálculo para Mashiach e não viram Mashiach, infelizmente. Agora, apesar de ver uma coerência e eu acreditar nisso, uma coisa eu tenho certeza absoluta. O profeta Rocheia, ele não errou. Não errou. Essa contagem do profeta é a correta. O entendimento que pode ser interpretativo, mas a profecia, ela é válida. Está dizendo, depois de 2 dias, ele nos revivificará e no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. É isso que vai acontecer depois dos 2 dias. Meus irmãos, agora olha o verso 3, que profundo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o sol nascente. A sua vinda é certa. A vinda de Yeshua é certa, meus irmãos. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. O texto está falando sobre a vinda do Senhor, sobre a vinda de Yeshua. Ele virá a nós. Sua vinda é certa, meus irmãos. Ele virá, sua vinda é certa. Depois de 2 dias, nos revivificará. No terceiro dia, ele vai nos levantar e viveremos diante dele, meus irmãos. Isso aqui é muito profundo. É claro que, para fazer esse cálculo, né? Quando inicia essa contagem dos 2.000 anos? Inicia no ministério de Yeshua, inicia após os 2.000 anos do chamado de Abraham, inicia da contagem da crucificação de Yeshua. Talvez seja até mais provável, né, após a crucificação de Yeshua. Mas eu quero tocar aqui em 2 pontos importantes. Eu acho isso aqui muito forte, o nível profético elevadíssimo quanto à restauração de todas as coisas, de Com Olam, quanto à era messiânica vindo, o retorno de Yeshua, a ressurreição dos mortos, arrebatamento, a reunião dos dispersos. Para mim isso tudo está conectado. Agora 2 pontos importantes. Primeiro, eu não vejo a possibilidade de hoje nós chegarmos a 1 ano com certeza absoluta. Isso devido a diversos motivos. Entre eles, há falhas nos calendários. Os calendários são falhos. Tanto o calendário de hoje, Jael, como sabemos que perderam-se alguns anos, como também o calendário que nós usamos, o gregoriano. Há falhas. Por exemplo, no calendário gregoriano, olha só, nos dias de Yeshua não existia o calendário gregoriano. Era o calendário juliano. Quando o calendário gregoriano surgiu, foram cortados alguns dias, tem uma diferença. Para você fazer qualquer cálculo, você tem que fazer uma conversão. Além disso, alguns anos foram perdidos também no calendário gregoriano. Só para você ter uma ideia,
Yeshua, ele nasceu provavelmente entre o ano 4 a.C. e o ano 8 a.C. Então veja, a ideia do calendário gregoriano era contar a partir do nascimento de Cristo, a partir do nascimento de Yeshua, AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Aí, na verdade, Yeshua nasceu no calendário AC, antes de Cristo, de 4 a 8 AC antes de Cristo. Isso devido a um erro na contagem, né? Depois você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, mas é que a contagem não foi imediata. Não foram os Shelirim que chegaram, olha, Yeshua nasceu, vamos contar, parabéns, ano 1, ano 2, parabéns. Não foi assim. Se eu não me engano, foi lá por volta do ano 525 depois de Cristo, né? Dionísio Exíguo, ele faz um cálculo e muitos anos depois, com base no cálculo dele, aí sim adotaram o calendário gregoriano com esse cálculo de que 525 anos antes de Dionísio foi o ano do nascimento de Yeshua. Mas, conforme eu disse, é um calendário falho. Olha, o ano da crucificação de Yeshua, não há um consenso também. Alguns estudam e falam, foi ano 28 depois de Cristo. Outros dizem 29, outros dizem 30, outros 33. Não há um consenso. Eu posso fazer um estudo pessoal, eu posso achar que foi um ano. E eu posso falar, poxa, acho que há uma possibilidade maior desse ano ter sido o ano da crucificação. Eu confesso a vocês, eu já fiz muito estudo sobre isso, já fiz conversão, usei aqueles calendários infinitos. É difícil. E ainda assim eu posso te falar que eu não consegui chegar numa conclusão, bater o martelo, eu tenho certeza absoluta. Não, meus irmãos. Não posso dizer que eu tenho certeza absoluta. Eu até creio que o Orochi Tsadok também deve ter feito algum cálculo a respeito disso. Talvez ele até considere um ano como sendo o mais próximo ali da crucificação, usando alguns fatores. Mas certamente o Orochi também não vai bater o martelo e falar: olha, foi o ano 30, olha, foi o ano tal. Creio que o Orochi também não bateria o martelo. Então, o primeiro ponto é: não creio que seja possível chegar e usar uma data. Não creio que seja possível ter um cálculo exato. Muitos já fracassaram tentando adotar datas. Vai ser ano tal, vai ser ano tal, vai ser ano tal. Fracassaram. Eu não vou ser mais um a determinar uma data. Então, meus irmãos, agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é: o negócio é sério. É sério demais. Veja, meus irmãos, ainda que não seja possível definir um cálculo com precisão, com exatidão, se for aplicar essa profecia de Rocheia no entendimento de 2000 anos, não importa da onde iniciou a contagem. Se foi 2000 anos após, né, terminou, Abraham foi chamado 2000 anos depois, iniciou 2000 anos. Concluiu, será o retorno do Mashiach. Será 2000 anos a partir da Tevilá de Yeshua. Será 2000 anos a partir da crucificação, da ressurreição. Meus irmãos, pode falar que é a partir da Tevilá, que é da crucificação. Mas veja, ainda que não se tenha uma certeza de quando inicia a contagem, nós temos certeza de uma coisa. O ano está perto. O ano está pertíssimo. Seja o ano que for que inicie essa contagem de Rocheia. Seja o ano que for, meus irmãos. Se esse entendimento estiver correto, não importa se a conta vai bater daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Pare e pense, meus irmãos. Se esse entendimento estiver correto, Yeshua
ele está muito perto de retornar. Seria em nossa geração, em nossos dias, meus irmãos. Eu estava procurando algo a respeito desses 2 milênios. E eu encontrei algo, no Midrash muito interessante. Eu vi relatado num livro chamado The Messiah Text. The Messiah Text. Seria o Messias, em textos sobre Messias. E olha só o que está escrito. Existem vários midrashim sobre esses 2 milênios, mas olha só esse midrash. Quando as chamas consumiram o templo, 3 jovens Kohanim, sacerdotes, subiram ao telhado e jogaram as chaves do templo para o céu. Uma mão se abaixou e pegou as chaves. E um sacerdote perguntou: Até quando? Até quando, Senhor? E uma voz celestial respondeu: Não mais do que 2 dias, meus filhos. Não mais do que 2 dias, meus filhos. E então eles sabiam que o exílio da Shekhinah duraria 2 milênios, pois está escrito em Terrilim, Salmos 90, verso 4: 1000 anos aos teus olhos são como ontem. E eles disseram diante dele: Mestre do mundo, como pode Israel suportar 2000 anos? E o Eterno respondeu: Eu lhes dou um raio de esperança que atravessa a noite de seu exílio. A quem procurarão entre os leprosos nos portões de Roma, mas que será encontrado apenas em seus corações. Eu lhes darei o Messias. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. E esse Midrash faz uma conexão com o que nós lemos agora em Oséias. Eu citei alguns trechos desse Midrash, lembrando que o que está relatado nesse Midrash deve ser entendido como uma parábola. Esse evento em si não aconteceu, mas nós podemos tirar o que está sendo expresso dali, a ideia, a mensagem por trás da história. E olha que interessante. Enquanto se procurava pelo Messias entre os leprosos nos portões de Roma, só era possível encontrá-lo nos corações. Não era possível vê-lo, mas apenas nos corações. Mas após os 2000 anos, o Messias retornando como raio. Como raio? Como relâmpago. Lembra que Yeshua disse? Olha que interessante, meus irmãos. Olha a conexão do Midrash com as palavras de Yeshua agora. Olha só. Como um raio de esperança atravessando a noite do exílio. Acabando com o exílio. Meus irmãos, o negócio é muito sério, é muito sério. Eu não recomendo ninguém ficar divulgando datas. Você faz seu cálculo, se aprofunde, estude. No passado, vários foram fazendo cálculos, foram fracassando. Eu aqui estou apenas expondo um entendimento que eu obtive. Pode até ser que essa interpretação não seja correta dessa profecia de Oséias. Pode ser que seja uma outra interpretação. Mas eu consegui fazer um link do profeta com a Torá, com a literatura judaica. Então veja, meus irmãos. Se isso estiver correto, não importa se daqui a 4 anos, 7 anos, 10 anos, 100 anos, a certeza é que Yeshua virá.
E Yeshua virá, meus irmãos. E apesar de que eu acredite que estamos muito perto deste grande dia, antes de pensarmos em que dia será, o mais importante é o seguinte: em qual lado você estará? Não adianta nada querer saber qual será o dia, estudar, fazer cálculo, se você não sabe de qual lado você estará. Você estará no lado dos que optaram por fazer techuvá, cumprir Torá, manter a emuná em Yeshua, ou do outro lado? O profeta, assim como Moisés e outros profetas, ele fala, ó, vinde e voltemos para o Senhor, retorne, se arrependa. Ele, ó, espalhou vocês, ele feriu vocês, mas ele vai trazer de volta. Viveremos diante dele, ele cuidará das vossas feridas. Meus irmãos, o negócio é muito sério. Sabe por que é sério? Porque haverão dois grupos. Haverá o grupo da direita e o outro grupo da esquerda. Para uns, Yeshua dirá, vinde benditos de meu Pai. E para outros, ele dirá, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno. Só temos uma única escolha a tomar. Escolha a vida, escolha Yeshua, escolha fazer techuvá. Meus irmãos, a escolha é simples. Não torne a sua vida complicado. Não fique no oba-oba. Meus irmãos, vamos ler aqui Matai 25. Vou abrir aqui na Peshita. Então, na Peshita está escrito assim. Matai 25, 1. Então assemelha-se o reino dos céus a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo e da noiva. E 5 delas eram sábias, e 5 delas eram tolas. E as tolas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. Mas as sábias pegaram óleo em vasos, juntamente com as suas lâmpadas. E enquanto se atrasava o noivo, todas elas ficaram cansadas e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um grito. Eis que o noivo vem, saiam para encontrá-lo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E aquelas tolas disseram às sábias, deem-nos do seu óleo, porque eis que se apagaram as nossas lâmpadas. Responderam e disseram àquelas sábias, não haveria o suficiente para nós e para vocês, mas vão aos que vendem e comprem óleo para si. E enquanto foram comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele na festa de casamento. E fechou-se a porta. Em qual lado você gostaria de estar? Do lado de dentro? Fazendo parte deste grande dia? Ou gostaria que a porta se fechasse para você? Ficar do lado de fora será algo muito ruim. Depois chegaram também aquelas outras virgens e disseram, Nosso Senhor, abra a porta para nós. Mas ele
respondeu e disse-lhes: verdadeiramente eu lhes digo que eu não as conheço. Portanto, estejam despertos, pois vocês não sabem o dia e a hora. Meus irmãos, poderíamos extrair muitas coisas aqui dessa parábola. Inclusive, uma coisa interessante é que são 10 virgens. Poderíamos até fazer uma conexão com os 10 homens que nós lemos anteriormente, com as 10 tribos perdidas. As 10 tribos perdidas. Sabemos que tem o noivo, tem a noiva. As 10 foram convidadas para o casamento. As 10 tribos, os dispersos, estão sendo convidados para o casamento do noivo e a noiva. Mas, entre esses, aqueles que não estiverem preparados, ficarão do lado de fora. Os preparados, as virgens preparadas, do lado de dentro. A Peshita, né, tem um comentário interessante, depois você pode ler. Tem gente que lê virgem e acha que, nesse exemplo, o noivo iria casar com as 10 virgens. Não. Aqui as 10 virgens são convidadas para o casamento. Inclusive na Peshita está escrito que veio o noivo e a noiva. Entendeu? O noivo e a noiva. E as virgens foram convidadas para participar. Isso acaba sendo até mais interessante nesse entendimento, se formos entender profeticamente sendo aplicado para os dispersos. Não sei se foi a finalidade de Yeshua trazer nesse sentido, mas há uma conexão. Podemos extrair lições disso. Meus irmãos, conforme vimos na parábola, a vinda do noivo é certa. Mas o foco não deve ser saber o momento da vinda do noivo. O foco não é esse. E por que eu digo isso? Você não precisa saber o momento exato que ele virá. Se você observar na parábola, nem as sábias e nem as tolas sabiam o momento que ele viria. Elas dormiram, não sabiam o momento. Adormeceram, dormiram. Ninguém sabia o momento em que o noivo viria. O diferencial não é saber o dia, não é saber a hora. O diferencial é estar preparado. Esse é o diferencial. Está escrito: e as que estavam preparadas entraram com ele. As que estavam preparadas. Apesar de não saber o momento exato que ele viria, estavam preparados. Nós precisamos estarmos preparados para Yeshua. E isso é o diferencial. Precisamos fazer techuvá, meus irmãos. Chega de oba-oba. Precisamos levar mais a sério. O noivo vem e devemos estar prontos todos os dias. Coloque isso na sua mente. Fique pronto todos os dias. Ou ficará do lado de fora. O 12º princípio de Maimônides, a respeito da fé judaica, é interessante que, se alguém não leva a sério esse princípio, se alguém não acreditar nesse princípio, não pode nem ser considerado judeu, porque é um princípio da fé judaica. Olha só o que está escrito. Eu acredito com total fé na vinda do Messias. E, embora ele possa demorar, no entanto, espero por sua vinda todos os dias. Nós precisamos esperar por sua vinda todos os dias. Se você estiver despreparado, você não vai esperar por todos os dias. As virgens
As virgens estavam esperando, certo? Algumas estavam preparadas e outras despreparadas. Não sabiam o momento certo, o momento exato da vinda do noivo. Meus irmãos, não deixem faltar o óleo, faltar azeite. Devemos estar pronto todos os dias. É momento de fazer techuvá, de retornar, se arrepender das más obras. Volte ao primeiro amor. Precisamos viver em Kedushá, em santidade. Precisamos manter a lâmpada acesa. Seja luz. O negócio é muito sério, meus irmãos. Muito sério. Já estamos já encerrando o shiur, mas eu peço que você esteja refletindo, meus irmãos. Leve a vida a sério. Estamos vivendo dias difíceis no mundo. Pode ser que isso também seja uma das formas do Eterno afligir a humanidade. Afligir devido à quebra da aliança. Sabemos que isso foi profetizado. Uma das maldições são essas coisas que estamos vendo por aí. O mundo está a mil maravilhas. Há shalom no mundo. Todos estão vivendo em abundância. Felizmente temos visto muita morte, muitas preocupações, exílio. Bnei Israel está disperso. As 10 tribos, cadê? Eu creio que ele não tardará. Em breve, Yeshua virá. E o Eterno, ele vai reivindicar com justiça. Ele vai vir. Sabemos que, assim como o céu e a terra foram testemunhas da aliança, esses mesmos céus e terra serão testemunhas do seu retorno. Do retorno de Yeshua. E Yeshua voltará, salvará Israel dos seus inimigos. Vai expiar os pecados de Israel. De uma vez por todas, ele cessará a transgressão. A transgressão, acabará de uma vez por todas. Olha só como é que termina Devarim, a Paraxá, o cântico da Paraxá. Deuteronômio 32, verso 43. Olha que interessante. Ó nações, aclamai com alegria o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá vingança aos seus adversários e fará expiação por sua terra e povo. Meus irmãos, esse dia está muito próximo. O dia em que iremos clamar, Israel irá clamar, Baruch haba b'Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. As nações virão contra Jerusalém. Zechariah, o profeta Zacarias diz isso. Mas Yeshua voltará, e os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. Será algo grandioso demais. E ele vai retribuir a vingança aos adversários. Ele fará expiação pelo povo, por Israel. Isso aqui é muito profundo. Então, meus irmãos, eu desejo a você uma semana abençoada. Eu peço que você continue refletindo. Nós estivemos aí durante esses 10 dias, de Yom Teruah até Yom Kippur, em dias de reavaliação, de uma profunda busca ao Eterno, buscando intensamente a Ele. Mas isso não deve cessar. Todo dia, devemos estar ligados ao Eterno, preparados diariamente. A qualquer momento ele pode bater ali na porta. Se você estiver preparado, irmão, você vai fazer parte de tudo isso que os profetas anunciaram. Este grande mistério ao qual o Eterno anunciou aos seus servos, os profetas. Isso é muito forte.
Eu me emociono até muito, porque eu vejo, com tudo que está acontecendo no mundo, estamos chegando perto desses dias finais, meus irmãos. Estamos chegando perto desses dias finais. Maranata. Ora vem, Senhor Yeshua, venha. Vamos clamar a Ele que Ele venha, que Ele não demore. Falta muito pouco. Se prepare, meus irmãos, para que não venha contra ti. Pegue firme, pegue firme. É momento de levar a vida a sério. Amém, meus irmãos? Estarei fazendo uma tefilá para estarmos encerrando. Hashem, Deus de nossos pais, Deus de Abraham, Isaac e Jacó, Tu és o mesmo Deus, o mesmo de ontem, Tu és hoje, e sabemos que serás eternamente. Ó Eterno, eu te agradeço, porque através da sua santa Torá, temos testemunho da aliança. Através desse cântico razino, temos um testemunho da aliança que foi feita. Os céus e a terra são testemunhas dessa aliança. Temos conhecimento da aliança. Queremos fazer parte dessa aliança. Queremos que o Senhor nos aceite em tua aliança, como sendo parte do teu povo. Ó Eterno, queremos ser teu povo. Sabemos que o Senhor chamará o teu povo e até mesmo aqueles que são Loam, aqueles que são gentios, distantes, estranhos à aliança, o Senhor também chamará para si. Entre esses que estão ouvindo essa palavra hoje, Eterno, eu sei que há muitos que são povo e há aqueles que não são povo, mas eu peço que o Senhor os chame e forme apenas um povo. Ó Eterno, eu te peço e clamo a Ti. Eu te peço que esteja nos ajudando a caminhar. São dias difíceis, dias onde a nossa emuná é testada constantemente. Eu te peço que firme os nossos pés em Tua palavra. Eterno, esteja circuncidando o nosso coração. Escreva em nosso coração a Tua Torá. Não queremos pecar contra Ti. Sabemos e reconhecemos que a transgressão da Torá traz maldições. E é por isso que Bnei Israel foi disperso. É por isso que não estamos vendo hoje as 10 tribos. Mas sabemos pela tua santa palavra que em sua vinda o Senhor reunirá os dispersos de Israel. Senhor, queremos fazer parte. Queremos estar junto a Ti. Eterno, sabemos que o Senhor terá cada um de nós como sendo o seu povo e queremos que o Senhor seja o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus de nossas vidas. Eu te peço que o Senhor venha fazer parte das nossas vidas. Encha-nos com tua Ruach HaKodesh. Encha-nos com teu Santo Espírito. Venha habitar em nós. Venha fazer morada em nós, em nossos lares, em meio aos nossos familiares. Venha e estabeleça o teu santuário aqui na terra. Eu te peço, Hashem, eu te peço e clamo a Ti. Perdoe os nossos pecados, expie os pecados de Israel. Não leve em conta as transgressões passadas. Eterno, nos ajude. Rendemos as nossas vidas diante a Ti. Rendemos aos Seus pés. Nós dobramos os nossos joelhos à Tua presença. Eterno, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus cheio de graça. Tu és um Deus muito bondoso. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Senhor,
que essas maldições não venham sobre nós, pois nós decidimos seguir as palavras da tua aliança. Nós decidimos por obedecê-lo. Apenas nos ajude a obedecê-lo, Senhor. Eu te peço, Eterno, que ajude a cada pessoa que está nos ouvindo. Eterno, o Senhor feriu a muitos. O Senhor nos despedaçou. O Senhor espalhou Israel. Mas sabemos que o Senhor é um Deus zeloso. E tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. É para provocar ciúmes em Bnei Israel. Ó Eterno, eu te peço que haja shalom em Jerusalém, que haja paz em Israel, que o teu povo abra os olhos para ti, que caem essas escamas dos olhos e reconheçam a Yeshua como seu único Salvador. Eterno, eu clamo a ti. Ansiamos por esse grande dia. Eu sinto em meu espírito como esse dia estivesse muito próximo, Eterno. E eu creio que vários que estão me ouvindo também assim pensam. Mas muitas vezes tememos de não estarmos preparados, como aquelas 5 virgens tolas. Não queremos que quando o Senhor venha sejamos achados tolos perante ti, mas queremos que o Senhor nos vê como homens sábios, como homens justos, como os verdadeiros tzadikim, como pessoas santas, como servos tementes a ti. Eterno, agradeço a ti por tudo que fizeste em nossas vidas. Eu te peço, Eterno, que durante esses próximos dias, essas próximas festividades, que em Sukkot, o Senhor venha estar conosco nessas cabanas, que o Senhor venha fazer a habitação, que o Senhor venha tabernacular conosco, que o Senhor venha habitar em nosso meio. Eterno, eu te peço, por cada pedido de oração, o Senhor reconhece a necessidade de cada um. Há aqueles que estão necessitando de cura, alguns já aflitos há dias, meses, anos padecendo de algum mal. Eu te peço, Eterno, que agora, neste momento, o Senhor estenda a tua santa mão sobre essas pessoas e remova toda a enfermidade, todo o mal. Venha, Senhor, com refuá shelemá, com restauração completa, cura completa sobre essas pessoas. As pessoas que estão ouvindo e de repente estão com algum familiar internado, entubado no hospital. Eterno, eu te peço, a ti que é o médico dos médicos, não há nada impossível para ti. Eu te peço, Eterno, que cure essas pessoas, tire essas pessoas do leito da morte, Eterno. Traga vida a essas pessoas. Eterno, tire, Senhor, do sangue dessas pessoas todo vírus, Senhor. Esteja curando totalmente. Restaure a saúde dessas pessoas. Quanto aquelas pessoas que, infelizmente, perderam um ente querido. Eterno, eu te peço que acalente essas pessoas. Vem com teu Espírito Santo. Traga conforto a essas pessoas, Eterno. Eterno, nos dê uma semana em tua presença. Nos ajude a viver os nossos dias para ti, dia a dia. Que não venhamos a ter um dia sequer distante de ti, longe da tua presença. Nos ajude, Eterno, que a sua palavra seja lâmpada para os nossos pés, que venha a ser a luz para os nossos caminhos. Queremos caminhar em tua presença, Senhor. Sabemos que Yeshua é o caminho. Queremos andar no teu caminho. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo
o que o Senhor vai fazer e clamamos por tua vinda. Obrigado por tudo. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. E boas festas. Chag Sameach.